Você tenta comer bem, come salada, frutas e se cuida, e mesmo assim vive com cãibra, sono ruim, aquela TPM tão intensa, uma ansiedade que não passa, e sempre vem alguém falando: toma magnésio, e você toma, e sente que nada mudou. Fica aqui comigo que até o final eu vou te mostrar 3 coisas que quase ninguém fala. Por que magnésio é tão difícil conseguir na alimentação? Por que a suplementação faz tanta diferença para todas as mulheres? E mais importante, qual é o magnésio para qual objetivo? Porque magnésio não é todos iguais. Tomar errado é jogar dinheiro e tempo fora. Seja bem-vinda! Eu sou a doutora Caticilene Botelho, ginecologista, e esse é o Talk CB. Eu Mais. Ele é um canal sobre bem-estar feminino e sem tabus. Aqui a gente fala do corpo da mulher com ciências, ética, num jeito simples, didático e sem complicar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários o que você gostaria de temas aqui no Talk. Esse espaço é de vocês. Mas hoje eu tenho uma grande missão com você. Quando esse vídeo acabar, eu tenho certeza que você não vai olhar as prateleiras de magnésio da mesma maneira. Você vai entender qual magnésio é o ideal para você e, além disso, qual o melhor horário de tomar determinados ativos de magnésio. Então vamos juntos começar esse episódio. Porque é isso que vai separar quem sente resultado com o magnésio e quem acha que não funciona. Antes de tudo, por que tanto barulho em cima do magnésio? Porque ele participa de mais de 300 reações celulares no seu corpo. Energia dentro da célula, contração e relaxamento das fibras musculares, funcionamento dos nervos, controle da glicose, pressão arterial, saúde óssea, muita coisa. E isso é o que mais interessa para a saúde da mulher. Ela vai atuar no sono, no humor, relaxamento do sistema nervoso. Não é um suplemento decorativo, é um mineral que o seu corpo utiliza o tempo inteiro. E é aí que começa o grande problema. Por que é tão difícil conseguir o magnésio somente na alimentação? Mas, doutor, eu como bem, não é suficiente? Nem sempre, gurias. Os alimentos de hoje, eles tendem a ter menos magnésio do que os alimentos das gerações passadas. Além disso, se sabe que o solo brasileiro é pobre em magnésio. Você come a mesma folha, mas ela carrega menos o mineral. Segundo, o processamento. Quanto mais esse alimento é refinado, menos magnésio ele tem. Farinha branca, arroz branco, açúcar, ultraprocessados, e isso é o refinamento. Boa parte do magnésio se vai nesse caminho. E é justamente isso que enche o prato na vida cotidiana de hoje. E terceiro, a gente perde magnésio o tempo todo a nível celular. O estresse consome esse mineral. E quem hoje não tem uma vida em estresse? Café em excesso, álcool, açúcar refinado, tudo isso aumenta a perda. Alguns remédios de uso comum, como certos para azia, a pressão alta, também vão interferir. E quarto, a idade. A nossa absorção cai ao longo do nosso envelhecimento. Além disso, existem algumas contraindicações, como diabetes, problemas intestinais, que afetam muito essa absorção, não somente do magnésio, mas de muitos minerais. Então, juntando tudo isso, come-se menos magnésio, absorve-se menos e perde-se mais. Sendo assim, mesmo nós comendo bem, muita mulher ainda vai ter alguma deficiência, vive no limite e nem desconfia. Sendo assim, nós precisamos entender por que suplementar e quanto isso vai fazer sentido no dia a dia dessa mulher. É aqui que entra a suplementação personalizada. Eu quero ser muito clara, suplementar não é para todo mundo, nem sempre, e não copia-cola e o que a amiga ou a vizinha utilizam. É para quando existe
a indicação. E quando é que costuma existir indicação no magnésio? Quando a ingestão está baixa, quando as perdas estão altas, quando não há absorção. Exatamente o cenário que eu acabei de descrever para vocês. Quando aparecem sinais que vão conversar com os exames laboratoriais em deficiência, como um sono que você dorme a noite toda, levanta e não descansou, cãibras, principalmente no horário da noite, além da TPM tão intensa, irritabilidade, aquela mulher que não tem paciência para nada, o intestino preso, um cansaço que não melhora, às vezes uma sensação de coração acelerado, palpitação. Essas fases específicas da vida, como a transição para a menopausa, em que o sono, o humor, o osso pedem ajuda, pedem mais atenção, talvez repor o magnésio para essas mulheres seja uma indicação muito interessante para melhorar o sono, o relaxamento, a disposição, a vitalidade que a mulher tanto busca e o seu bem-estar. Mas é esse mas que é importante. Nenhum desses sinais sozinhos vai fechar o diagnóstico. O sono ruim também pode ser deficiência hormonal, tireoidiana, apneia, cansaço. Também pode estar correlacionado com deficiência de ferro. Por isso, avaliação sempre. Suplemento deve ser utilizado com critério e nunca com adivinhação ou protocolos prontos da amiga e da vizinha. O erro é você achar que magnésio é um só. Hoje, quando a gente vai utilizar o magnésio, a gente vai entender a sua variação e os tipos e entender qual é o nosso alvo. Agora, o maior erro é você achar que magnésio é uma coisa única e não é. Na farmácia, nas lojas, o que muda não é só marca, é a forma de usar o magnésio. Cada forma tem um destino diferente no seu corpo e um grande objetivo. Escolher a forma certa, a dose, a diferença é sentir os resultados e achar o melhor magnésio que funciona para você naquela fase que você está precisando. Agora, acho muito importante nós falarmos de alguns magnésios que têm funções muito claras e valem muito a pena você conhecer. Número 1, magnésio glicinato ou bisglicinato. Ele é ligado à glicina, um excelente aminoácido que sozinha já acalma o sistema nervoso. É a estrela no nosso sono, no nosso relaxamento, ansiedade, e ele tem uma ação muito importante na mulher que tem TPM, síndrome pré-menstrual. Bem absorvido e suave com o intestino, e ele tem uma grande indicação, que é dormir melhor e desacelerar a nossa cabeça, o nosso estresse do dia a dia. O melhor momento de utilizá-lo é à noite. Magnésio número 2, treonato. A grande característica dele é atravessar melhor que os outros magnésios a barreira que protege o nosso cérebro. Por isso, ele é tão estudado para memória, para foco e clareza mental. E eu vou ser muito honesta, os estudos ainda são iniciais, mas ele é muito promissor, não é um milagre, mas tem uma indicação muito típica. Quem sente aquela névoa mental, tal brain fog, dificuldade de concentração, o melhor momento costuma ser orientado também conforme esse nosso objetivo, no final do dia ou à noite, para melhorar também a qualidade do sono e o cérebro poder regenerar nesse momento. Vamos falar do número 3, magnésio dimalato, ligado ao ácido málico. Esse ácido málico ele vai participar da produção da energia dentro da célula. Por isso que é associado à energia, à disposição, à vitalidade, mas também regeneração muscular. Essa indicação é muito típica para quem vive com fadiga, cansaço, tem dores musculares, tem um perfil na academia muito exaustivo que precisa de uma regeneração. Ele é muito interessante. Podemos usar ele de manhã ou no começo da tarde. Idealmente não ser utilizado à noite. Já o magnésio número 4 que nós vamos falar é o taurato, ligado ao aminoácido taurina. A taurina tem interesse especial
ao nosso coração e para equilíbrio da glicose. Isso é um sintoma muito importante para a mulher em transição menopausal. Além disso, ele tem um efeito calmante. Por isso, o taurato costuma entrar na conversa de saúde cardiovascular e hipertensão. Então, ele tem essas indicações muito típicas. Quem tem foco em melhora do coração, controle metabólico, hipertensão, o melhor momento geralmente é à noite ou conforme orientação médica. Número 5, vamos falar do magnésio ascorbato ligado à vitamina C. Ele entrega duas coisas ao mesmo tempo, magnésio e vitamina C, com um efeito potente antioxidante e costuma ser suave para efeitos gastrointestinais. Tem uma indicação muito típica para aquela mulher que quer reposição junto de um apoio antioxidante e é excelente no benefício dessa mulher no envelhecimento também. Ele pode ser utilizado de dia pela presença da vitamina C. Vamos falar do número 6, o magnésio citrato. Ele é muito bem absorvido. Ele tem um efeito muito conhecido no intestino. Nós sabemos que das mulheres de cada 10, 8 têm constipação. Então, talvez um efeito gastrointestinal desse magnésio seja muito interessante para as pacientes que têm prisão de ventre, que têm dificuldade na função intestinal. Mas pela mesma lógica, ele pode também, para uma mulher que não tem constipação, soltar demais o intestino. Então, entender a individualidade dessa mulher e a sua sensibilidade é muito importante. A indicação típica é quem quer fazer essa reposição e ainda regularizar o seu intestino. O melhor momento de utilizado é à noite também. Você percebe então que acabou de acontecer aqui? A gente entendeu uma gama de magnésios e a pergunta nunca foi tomar ou não tomar magnésio. A pergunta certa é qual magnésio, em qual dose, qual objetivo, qual indicação, qual momento, qual fase da minha vida. Vamos resumir então o horário na tomada do magnésio, que é onde muita gente erra e as dúvidas que vocês têm. De noite, o time do magnésio do relaxamento, glicerinato, taurato e citrato, que vai atuar no intestino. E de dia, o time da energia, do antioxidante, da vitalidade, de malato e ascorbato. E o treonato, conforme o seu objetivo, a sua cognição, nós podemos atuar final do dia e à noite. As formas queladas como o glicinato costumam ser muito tranquilas quando utilizados com ou sem comida. Tomar o magnésio sempre na hora errada também vai ser um desperdício, tanto do efeito quanto do tempo. E o meu recado final como médica, o que eu mais quero é que você saia daqui, não sair comprando todos os magnésios. É levar uma informação, uma forma de pensar. Magnésio bom na hora certa, para quem precisa, ele vai ser realmente uma excelente estratégia. Mas magnésio por conta, por protocolos, talvez não seja interessante para a sua saúde ou nem alcance o objetivo. Termos o diagnóstico do que realmente está acontecendo vai realmente nortear nossa estratégia terapêutica. Um detalhe de segurança que eu não posso deixar de falar. Quem tem problema renal precisa de um cuidado muito especial com magnésio. A avaliação aqui vai ser obrigatória. E lembra da ordem que eu sempre repito: alimento primeiro, uma avaliação individualizada sempre e o suplemento com critério. Antes de qualquer cápsula, nós precisamos entender que o magnésio também vai estar na comida, nos alimentos de folhas verdes, oleaginosas, sementes, leguminosas e cacau, mesmo sendo em pouca quantidade. A suplementação, ela entra para completar o que a vida moderna tirou e não para substituir o que é básico. Então, o que muda a partir de hoje é que magnésio não é um só. Glicinato, ele vai atuar no sono e tranquilidade. Treonato para o foco, o dimalato na energia, na vitalidade. E taurato auxilia a saúde cardiovascular.
Já o ascorbato, ele vai ter um apoio muito importante como antioxidante e o citrato, um apoio na saúde intestinal para os pacientes que têm constipação. E acima de tudo, qual, para quê e quando, e sempre com avaliação. Se esse vídeo organizou algo que estava completamente confuso na sua cabeça, salva para não esquecer e não vá correndo sem informação nas farmácias. Converse com seu médico e manda, principalmente para aquela amiga que vive dizendo: nossa, estou tomando magnésio e ele não está resolvendo para nada. No próximo episódio do Talk CBU+, a gente vai entrar num assunto que está na boca de todo mundo e que vocês nos pediram, as canetas emagrecedoras. Aqui a pergunta que quase ninguém faz antes de iniciar esse tratamento, porque tanta gente emagrece e fica flácida. Te espero lá.